Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de integrais, estamos resolvendo pelo método de substituição trigonométrica. E o que nós temos aqui hoje? X ao cubo dividido por 16 menos x ao quadrado dx. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer quando estamos resolvendo por substituição trigonométrica? Olhar a nossa raiz e verificar em qual dessas funções aqui ela se encaixa, para a gente estar seguindo nossa linha de trabalho. Ou seja, eu sei que ela pode ser uma a ao quadrado menos u ao quadrado mais u ao quadrado, ou u ao quadrado menos o a ao quadrado negativo aqui, né? Olhando aqui nessa raiz, o que eu vou fazer? Eu vou analisar ela aqui separadamente. Eu tenho 16 menos x ao quadrado. O que eu posso saber? Que 16 é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso aqui é uma raiz. E o que eu sei também? Que o nosso 4 é a nossa constante a. E o nosso x é a nossa constante u, nossa tabela. Ou seja, nós temos uma função do quê? A ao quadrado menos u ao quadrado. Olhando a nossa tabela aqui, é essa primeira que se encaixa. Ou seja, a gente vai seguir essa linha de raciocínio aqui. A gente vai trocar o nosso x por a seno de θ. E como é que fica aqui? O nosso x, a gente falou aqui que vai chamar ele de a seno de θ. O a é 4. 4 seno de θ. Agora eu aplico a derivada aqui fica dx. Derivada de cosseno ou de seno é cosseno, ou seja, 4 mantém, porque é uma constante que está multiplicando. 4 cosseno de alfa em função de quê? De d alfa. Ou seja, a gente tem o x e o dx. Vamos substituir aqui nessa integral e vamos ver como que vai ficar. Aqui fica como? Integral. Aqui eu tenho todo esse termo aqui. O que é o x? X a gente chamou de 4 seno de θ. Tudo isso o quê? Ao cubo. Aqui embaixo, como é que fica? Fica a raiz 16, x, nós chamamos o quê? De 4 seno de θ. Opa, começou essa mesa aqui de novo. 4 seno de θ ao quadrado. Tudo isso dentro de uma super raiz aqui. Vezes, o que é o dx? 4 cosseno de θ dθ. Ou seja, 4 cosseno de θ dθ. O que nós vamos fazer agora? Vamos elevar esses termos aqui ao cubo e ao quadrado. Como é que fica? Aqui, 4 ao cubo fica 64. Seno elevado a 3 ao cubo fica seno ao cubo de θ. Vezes 4 aqui, que multiplica cosseno de θ dθ. Aqui embaixo, como é que fica? Fica 16, né? Menos 4 ao quadrado, 16. O que? Seno. Seno ao quadrado é seno ao quadrado de θ. Tudo isso dentro de uma raiz aqui. O que eu vou estar fazendo aqui? Deixa eu ver se cabe aqui. Eu vou pegar esse termo 64 e o 4, eu vou passar para fora da integral. Eu não vou multiplicar ainda porque eu estou vendo se eu consigo fazer alguma simplificação. E o que sobra aqui em cima? Deixa eu escrever essa integral maior aqui. Fica seno, opa, ao cubo de θ, cosseno de θ dθ. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Repare o que? Eu tenho 16 em comum dos dois lados. Eu vou aplicar o quê? Vou botar o fator comum. Vou botar o 16 em evidência. O que sobra? 16 por 16, 1. 16 por 16 seno ao quadrado de θ fica só seno ao quadrado de θ. Tudo isso dentro de uma raiz. Antes de continuar aqui, eu vou fazer mais uma passagem para ficar claro uma coisa. 64 vezes 4 eu mantenho. A integral de seno ao cubo de θ, cosseno de θ dθ, né? Aqui embaixo fica como? Repare que eu tenho uma multiplicação entre dois termos de uma raiz. Eu posso estar dividindo em multiplicação de duas raízes. Ou seja, fica raiz de 16 vezes raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. O que eu sei? 16 agora está uma constante que eu posso passar para fora da integral. Ela não está mais aqui em função dentro da raiz, né? A gente pode jogar ela para fora. E raiz de 16 eu sei que é o quê? Que eu sei que é 4. Ou seja, eu posso cancelar essa raiz de 16 com esse 4 aqui. E a outra substituição que eu vou fazer,
vai ficar mais simples. Eu sei o quê? Pela nossa fórmula aqui da nossa tabela, eu até deixei já evidenciado aqui, que 1 menos seno ao quadrado, que é essa função aqui, é cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, eu vou trocar tudo isso aqui só por cosseno de θ. Todo esse termo aqui vai virar cosseno ao quadrado de θ. Então vamos aplicar a substituição aqui. Aqui fica só 64, né? A gente simplificou o 4. A integral de seno ao cubo vezes cosseno de alfa, alfa não, né? Θ de θ, dividido por... Aqui ficou só raiz de cosseno ao quadrado de θ. Repare o que eu vou fazer agora. Aqui eu tenho um termo ao quadrado dentro de uma raiz que é quadrática, ou seja, eu posso cancelar a raiz com esse termo aqui. E o que sobrou aqui embaixo? Só cosseno de θ. Ou seja, eu posso estar cortando aqui esse cosseno de θ com esse cosseno aqui. A nossa integral vai ficar bem mais simples agora. Vai ficar o quê? 64 integral o quê? De seno ao cubo de θ. Ou seja, eu só tenho uma função de seno. E como que a gente vai resolver essa integral aqui? A gente não pode aplicar a tabela direto porque a gente tem um seno ao cubo. Eu vou fazer um rascunho aqui. O que aconteceria se eu chamasse, vamos chamar o seno de u. Aí se eu derivar aqui, fica cosseno de alfa. Repare que eu não tenho mais cosseno aqui, então eu não consigo estar aplicando essa substituição aqui de chamar o seno de u. Mas o que eu posso estar fazendo? Eu vou estar escrevendo aqui agora 64. Eu vou desmembrar o u ao cubo em duas funções. Como é que fica? Seno ao cubo, eu posso estar escrevendo como seno ao quadrado de θ vezes seno de θ de θ. Tá, mas a gente só tem seno ainda, a gente não pode aplicar substituição chamando seno de u. E por que eu escrevi seno, eu quis desmembrar essa função aqui? Porque eu sei que seno ao quadrado de θ, eu posso transformar nessa fórmula aqui, ó, essa aqui, ó. Ou seja, eu sei que o nosso seno ao quadrado de θ é o quê? 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, eu posso passar o cosseno para o outro lado e substituir, que nem a gente fez nesse passo aqui. Ou seja, eu sei que seno ao quadrado eu posso escrever como 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E o que? Sobrou aqui seno de θ. Deixa eu escrever aqui que está aparecendo uma letra, apareceu o número 1. Seno, ainda não está bonito esse seno. Seno de θ de θ. Agora a gente tem um outro termo aqui. E repare, se a gente chamar o cosseno agora de u, aplicando a substituição simples, ou seja, eu vou chamar o u de cosseno de alfa, se eu derivar o du, derivada de cosseno é menos seno. Ou seja, eu tenho um menos seno aqui para estar substituindo. Eu tenho um seno aqui, ou seja, tudo isso aqui é isso aqui, ó, seno de θ de θ, né? Ou seja, tudo isso aqui eu vou chamar de menos du, por causa desse sinal negativo aqui, tá? E esse termo aqui, do cosseno, vai ser o meu u. Ou seja, vai cair numa integral mais simples agora de estar resolvendo ela. Como é que fica aqui? Fica 64 integral o quê? Substituindo os termos, fica 1 menos u ao quadrado. Isso aqui tudo du. Só que é negativo, eu boto esse menos para fora aqui já. Fica menos du aqui, né? Por causa desse sinal aqui. Aí eu passei esse menos para cá. Agora ficou uma integral simples, uma integral de função algébrica. O que eu vou fazer? Vou fazer direto já aqui, né? Como eu tenho uma subtração de integrais, eu sei que eu posso separar em duas integrais e aplicar elas separadamente. Mas como é que fica aqui então? Eu sei que o primeiro termo eu mantenho menos 64. A integral de 1 du. 1 eu sei que é u elevado a zero, ou seja, fica u. U ao quadrado fica u ao cubo sobre 3. Ou seja, já apliquei direto, tá, essa integral aqui. Mais a nossa constante. É a nossa famosa integral número 2. Onde que nós estávamos? É tanta tabela agora que a gente já está ficando perdido. Agora a gente vai substituir o quê? O termo u. Ou seja, 64 é o quê? O que é u? É cosseno de θ
menos o u ao cubo é o que? Cosseno ao cubo de θ sobre 3. Ou seja, a gente já resolveu a nossa parte aqui. O que eu vou fazer? Só vou aplicar a distributiva aqui. Fica menos 64 cosseno de θ. Menos com menos vai dar mais. Deixa eu arrumar esse mais aqui. Menos, com menos dá mais, 64 terços, por causa desse 3 aqui, de cosseno. Aqui tem uma constante c e aqui também vai ter uma constante c. Cosseno de θ mais a constante c. Tá, nós resolvemos já o exercício, só que ele está em tudo em função de θ, né, que foi a nossa variável que a gente substituiu aqui. A gente tem que transformar ela de volta para x. E não é só aplicar a substituição de novo aqui. A gente tem que encontrar os valores de cosseno de θ e θ. E como é que a gente faz isso? No vídeo passado eu já falei, a gente vai ter que trabalhar o quê? Com o nosso triângulo aqui. Ou seja, eu separei um espaço aqui, eu separei. Como que eu vou desenhar aqui? Eu vou ter um triângulo. Aqui eu tenho o meu θ. E o que eu já sei, já que nós definimos aqui? Que x é 4 seno de θ, né? X é 4 seno. Deixa eu arrumar esse seno aqui. 4 seno de θ. Ou seja, eu sei que só seno de θ, eu passo esse 4 dividindo, né? É x sobre 4. E seno eu sei que é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Ou seja, eu sei que o meu cateto oposto ao meu ângulo aqui é 4. E aqui a nossa hipotenusa... Oh, perdão. Nosso cateto oposto não é 4, é o x. E a nossa hipotenusa é 4. Mas o que eu quero saber aqui? No nosso exercício, a gente está trabalhando só com cosseno. Se eu quero saber cosseno de alfa, cosseno de θ, perdão, é o quê? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá, mas o que é cateto adjacente? Aqui na nossa tabela deixa bem claro isso. É a ao quadrado menos u. Eu já fiz essa demonstração no vídeo passado, tá? Ou seja, esse termo aqui, vou até fazer de uma outra cor, o nosso cateto adjacente é o quê? É 16. Vamos botar o termo 4 ao quadrado já, né? 4 ao quadrado menos x ao quadrado. Se a gente fizer Pitágoras aqui, a gente consegue achar esse cateto adjacente, que é esse valor aqui. Ou seja, voltando aqui, nós sabemos o quê? Que o nosso cosseno de θ é o quê? O que é o cateto adjacente? É todo esse termo aqui. Ou seja, é 4 ao quadrado menos x ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. E a nossa hipotenusa é 4. Ou seja, nós já temos o quê? O cosseno de θ, que é só isso que a gente precisa. A gente não precisa achar nenhum arco cosseno aqui, não. Aqui só está em função de cosseno e cosseno. Como é que fica isso aqui? Eu vou reescrever essa fórmula aqui para a gente ver a troca de substituição aqui. Aqui é menos 64 cosseno de θ, mais 64 terços de cosseno ao cubo de θ, mais a nossa constante de integração. Fica menos 64. O que é o nosso cosseno de θ aqui? Nosso cosseno de θ é todo esse valor aqui. Ou seja, é a raiz de 4 ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Aqui mais 64 terços do que? É a mesma coisa desse termo aqui, ou seja, fica 4 ao quadrado menos x ao quadrado dividido por 4, só que todo esse termo aqui está elevado ao cubo. O que eu vou fazer aqui só para finalizar? Dá para simplificar esse 64 com esse 4 aqui, ou seja, fica só 16 negativo, né? 16 o quê? 4 ao quadrado menos x ao quadrado. Mas aqui eu vou levar esses termos ao cubo, ou seja, eu vou levar essa raiz ao cubo e esse termo ao cubo aqui. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Ou seja, eu posso cancelar esse 64 ao cubo com esse 4 elevado ao cubo. Ou seja, fica o quê? 1/3 apenas dessa raiz aqui, de 4 ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso elevado ao cubo, mais a nossa constante de integração. Bom, pessoal, essa aqui é a resolução para esse tipo de exercício. Espero que vocês tenham entendido e comentem caso tenha alguma dúvida aí no campo dos comentários, tá? Obrigado pela atenção.